Olá, seja bem-vindo a mais um Doses de Nata, edição especial AquaShow. E agora eu tô recebendo a Dandara, que é da BTJ. Tudo bem, Babá? Tudo bem? Obrigada, viu, por ter recebido nosso convite. Obrigada a você. Aceita o nosso convite. E o nosso novo gerente da unidade de Aqua, Rodrigo, que bem, Rodrigo. Tudo jóia, Lana. Bom, a gente chamou a Dandara principalmente para falar um pouco sobre vacinas, né? Sobre composições vacinais, é isso? Sim. A Dandara tem uma vasta experiência, né, com vacinas, já trabalhou bastante tempo com vacinação em viveiros escavados, né? Então a gente gostaria que ela falasse um pouco da experiência que ela teve, né, com composições, com essa complexidade que a gente tem de agentes hoje no mercado da tilápia, né? E o que ela viu que funciona melhor, né? Quantos agentes colocar na vacina, quais agentes, bactérias gram-positivas, negativas, como que está essa composição de acordo com a sua experiência? Bom, nesse tempo que eu estava à frente dessa unidade de recria, e agora também nesse novo desafio, a gente pode observar que quando a gente começa a misturar muitos agentes, a gente começa a perder uma certa eficiência em determinadas bactérias ali. Acho que a primeira a ser atingida, pelo que eu notei, foi a Strepto, né? E até no máximo 3, assim, a gente ainda consegue ter uma eficiência, mas mais do que isso, realmente começa a ter esse déficit aí dessa eficiência vacinal, assim. Você acha que quando colocam muitos agentes numa vacina, sobrecarrega ali o sistema imune do peixe e acaba que ela não reage da forma desejada? Algumas bactérias ali você consegue ainda ter uma ação. Agora outras ficam bem mais fragilizadas, assim, a ação real ali da vacina. Então, acho que hoje, mesmo agora que está começando a cair a temperatura, a gente ainda consegue ver animais que foram vacinados com pentavalente, por exemplo, que tem um alto índice de mortalidade por estrépito, né, em animais, vamos dizer assim, já de final de ciclo, né? Hoje o ciclo inicial, acho que está geral, o problema que a gente está tendo, o problema sanitário em relação ao vírus, até essa é uma questão que a gente estava conversando, né? Eu acho que daqui a algum tempo as pessoas... Vai ser inevitável essa questão da vacinação viral mesmo, mas como é que ela vai ser combinada com as demais vacinas, né? Até a gente percebeu que a questão de revacinação vai ser algo daqui para frente muito mais efetivo no flanco também. E pensando nisso, Bonei, né, ela falando dessa parte de ter que diminuir agentes da vacina, a gente que trabalha com vacinas autógenas, né, quais os critérios que a gente vai começar a usar no campo para diminuir esses agentes? Vai aumentar o número de vacinas ou vai usar um critério diferente para fazer essa avaliação? Para a gente conseguir trabalhar com uma complexidade maior de agentes na vacina, como a Dandara já falou, a gente pode trabalhar com um booster vacinal, né, que é a segunda dose, fazer 2 doses. Então, na primeira dose, a gente pode utilizar uma vacina, por exemplo, trivalente, com 3 agentes, até misturar gram-positivo com negativo, né? E depois, já na segunda dose, a gente já faz um booster vacinal com apenas as bactérias gram-positivas que acometem os peixes na fase terminal, ou seja, que causa maior prejuízo econômico. Então a gente faz uma imunização na segunda dose mais direcionada para o final do ciclo, né? E assim a gente tem, claro, uma maior quantidade de anticorpos, né? E uma efetividade muito maior na proteção. A Dandara já tem experiência com isso, né? Na outra empresa que ela trabalhou, então acho que ela pode falar bem disso, né? Agora, quando a gente trabalha apenas com uma dose, a gente está trabalhando realmente só com esses patógenos gram-positivos que causam maior prejuízo financeiro. Então já é uma vacinação mais direcionada. E os outros patógenos a gente tem que trabalhar com manejo, a gente tem outros produtos aditivos nutricionais que podem realizar, a gente pode fazer o manejo preventivo por meio desses produtos, né? E lógico, falhando todos essas medidas de biosseguridade com esses produtos, a gente tem ainda a ferramenta do antibiótico, que a gente deixa sempre por último, né? É que eu falo assim, as pessoas gostam, quando o peixe começa a morrer, a primeira coisa acaba culpando a vacina. Sim. Mas muita gente não avalia como é que estava esse juvenil para ser vacinado, né? Acontece um peixe já contaminado com Edwardsella, você não vai ter uma resposta
da vacina como deveria, né? Então, eu acho que primeiro é avaliar o teu animal, como é que ele vai estar, né, preparado para receber essa vacina, fazer a vacinação correta, né? Eu já falo que o manejo é importantíssimo. Do manejo, né? Que eu falo que muita mortalidade da piscicultura é a doença meningite, né? Que a gente tem esse problema. Então, às vezes o pessoal quer vacinar um animal que está extremamente debilitado já. Então, é preparar o animal para receber aquele desafio, né? A gente tem o desafio da vacinação, que a gente sabe que é um manejo, de certa forma, muito invasivo para o animal, né? E também como é que você vai lidar com esse animal depois. Então, assim, ele passou por um pico de estresse, ele está suscetível ali, né? Ele está fragilizado, né, de certa forma. E a questão da revacinação é que a gente observou que, dependendo do período que o peixe vai ficar na água, a vacina acaba perdendo essa eficiência ao longo dos meses, né? Então, ela não vai conseguir, às vezes, um peixe que passa mais de 6 meses dentro da água, dependendo da temperatura da água que esse animal passou, a vacina vai ter um período um pouco menor. Então, às vezes, por isso, fazer uma revacinação também no animal um pouquinho... ali a gente trabalhava em torno de 100, 150 gramas, né? A gente fazia essa revacinação como um reforço também, por essa necessidade que a gente tinha também de colocar outros agentes dentro da mesma vacina. Então, a combinação, preparar o animal, né, pré e pós-manejo, e fazer esse planejamento de qual é o desafio que o animal vai passar. Então, se ele vai passar um período maior de inverno, é como a gente ficar hoje sem uma francisela, por exemplo, a vacina. Ele vai ter o ciclo final dele ali no período de verão. Streptococcus, a gente sabe que é um problema gravíssimo em fase final. Por exemplo, a gente que tem a parte do abate, uma francisela, Streptococcus, às vezes o animal não vem a óbito, né, durante a produção, mas acarreta isso no filé. Então é um descarte depois, né? Então você tem todo aquele custo de produção. Quando chega para o frigorífico, você acaba tendo que descartar esse animal. Então, assim, hoje, strepto e lacto não tem como ficar sem. E a francisela, nesses períodos de desafio de inverno, é a questão do planejamento vacinal, né? E aí, assim, pensando, então, da melhor opção hoje de vacina, então seria uma vacina ela mais específica do que uma vacina ampla, se for pensar assim. Eu prefiro. Com a minha experiência de campo, eu acho que a gente precisa planejar melhor os nossos desafios, né? A gente sabe quais são os desafios em cada período do ano, e planejar a nossa vacinação de acordo com aquele desafio que o animal vai passar no campo. Para ficar bem claro essa questão, né, de complexidade de agentes, é uma limitação do peixe, né? Não é uma limitação fabril. A gente não tem problema de desenvolver uma vacina pentavalente, tetra. A gente tem espaço, né, na dose de vacina do peixe para ter essa complexidade de agentes, né? E aí, com titulações altíssimas, né? Porém, a gente entende que a gente viu, né, de acordo até com estudos que a gente fez, que o peixe possui essa limitação, né, de produzir anticorpos em grande quantidade para todos esses agentes, né? Uma limitação biológica, fisiológica do animal, né? Diferente dos animais terrestres, né? A gente trabalha com composições extremamente complexas e dá resultado, né? Porque, querendo ou não, a vacina autógena, ela te dá essa liberdade de criação, né, ali? Você faz ali todos os exames necessários, né? Vê o que está acontecendo com a criação, e ali você, tem esses 4, 5 agentes aqui que pode colocar, e às vezes pode até colocar na mesma vacina, mas, como você falou, os peixes hoje em dia eles não reagem bem a essa combinação extensa de agentes. Isso mesmo. E também tem a questão dos sorotipos, né? Que dentro do estrepto a gente tem vários sorotipos, né? E dependendo da região, né? Isso... E várias espécies de estrepto, né? A gente tem Streptococcus ine, né? Streptococcus dysgalacti, que são menos prevalentes, né? Mas também estão ali rondando, né? Então a gente tem que entender como que está a prevalência na piscicultura de cada agente, né? De cada espécie. Como é que foi, quando você já teve a oportunidade ali de adaptar uma vacina autógena de primeira vez ali em alguma criação, assim, para ver como é que realmente a criação adaptou aquilo, se a vacina autógena, porque a gente fala assim, a vacina autógena, ela traz uma chance de ser muito mais assertiva, né? Porque a gente tirou de dentro dali para colocar
na vacina. Você acha que essa adaptação ela foi positiva quando você falou? Olha, na maioria dos locais que eu passei, eu acho que pelo menos 60%, 70% das vacinas que a gente utilizava sempre foram as autógenas. Justamente por essa questão dos desafios que a gente tem hoje. Em alguns locais a gente gosta de combinar uma comercial com uma autógena, ou fazer a revacinação depois, esse reforço com a outra dose. Mas de todos os locais que eu passei, a gente sempre teve uma grande aceitação pelas autógenas também. Não teve. E hoje, pensando em sanidade, qual que hoje está sendo o maior desafio vivido da sua região? Ainda a parte viral. A gente está um desafio hoje, é que ele debilita para as outras bactérias. Então, assim, por mais que a gente faça o mais correto possível, parte de recolher peixe morto, fazer a higienização dos tanques com maior frequência, dos comedouros, por exemplo, lá a gente está fazendo a cada uma semana nesses tanques de povoamento, que a gente tem esse maior desafio. Mas eu vejo que muito dos desafios que a gente tem é porque as pessoas não preparam a matriz, não preparam a larva, não preparam o alevino, e acaba ficando para o produtor final ali o da engorda este grande desafio. Eu acho que a vacinação de matriz em breve vai ser um caminho que a gente vai ter que seguir, principalmente para a gente ter uma resposta imune muito melhor da utilização dessas vacinas, né? Para a gente ter bactérias que acometem muito a parte da resposta imune do animal, né? Então, acredito que em breve as pessoas vão ter que começar a focar as primeiras lá na matriz, né? Na raiz do problema. Parte nutricional dos animais. Eu acabo recebendo animais extremamente debilitados, que daí você vai para o desafio do rio, né? Porque eu falo assim, uma coisa é você ter um ambiente extremamente controlado, sim, né? E outra coisa é quando você joga para o desafio real do campo. E eu vejo que os peixes... aberto, né? Eu falo assim, gente, lá o pessoal de avicultura, de suinocultura, eles têm um ambiente extremamente controlado, sim, higienizado, lindo. E quando a gente vai para o aqua, gente, é um mundo completamente diferente. Tem controle ali. De nada, de temperatura, dos desafios do ambiente. Eu não tenho controle sobre isso. Eu tenho que preparar o animal da melhor forma que eu posso para estar pronto para esse desafio. Né? E eu brinco assim, é a mesma coisa que a gente pegar uma criança extremamente desnutrida, se você não prepara ela... Gente, ela vai ser um adulto com problemas de saúde. Ou quando a gente era criança, né, que a gente ganhava doce, Coca-Cola e tudo mais, daí estamos aqui, hipertensos, né, diabetes. Então, assim, gente, foca na primeira infância. Eu brincava com meus peixes e meus filhos, né, eu tinha 1 milhão de filhos na água. Mas foca ali, ele tem que estar preparado para ter um bom desenvolvimento, porque a gente não vai recuperar um peixe adulto. A gente precisa ter uma boa ali inicial para depois eu ter esse desenvolvimento. Não adianta eu querer recuperar um peixe adulto, eu não vou recuperar. Então, acho que logo focar principalmente na vacinação de matriz, para a gente ter uma prole melhor, para responder melhor também a essa vacinação que a gente faz já em juvenil. Posso fazer uma pergunta? Claro. Dandara, eu gostaria que você falasse pra gente, comentasse a respeito da experiência que você teve com fazer 2 doses, né? É algo muito novo no mercado de piscicultura, né? Sim. Mas eu vejo que é um caminho que a gente vai ter que seguir. Até parece um apelo comercial, né? Mas realmente não é. Diante de tudo que a gente já falou aqui, da complexidade de agentes, da limitação do animal em produzir imunidade. Então eu gostaria que você falasse da experiência. Pode falar da parte negativa, positiva, fique à vontade. Eu acho que hoje a parte negativa, assim, o mais difícil, eu acho que de toda a piscicultura, é a questão mão de obra. Está cada vez mais escasso em qualquer lugar que a gente passa ter mão de obra qualificada para fazer o serviço. Eu tinha uma equipe terceirizada muito boa de fase inicial e a gente treinou uma equipe para revacinar esses animais no rio. Você precisa ter uma estrutura um pouco melhor, né? Porque você fazer, por exemplo, o anestésico, né? A insensibilização num peixinho de 30 gramas e de 150 é diferente.
o que eu vi era uma necessidade de um lote um pouquinho mais padrão, né? Então, um pouquinho mais parelho. Então, a primeira classificação eu vi que era extremamente importante para a efetividade da segunda, para que a gente diminuísse as perdas. Porém, mesmo depois do manejo, a mortalidade que a gente tinha, a gente ajustou isso e ela era muito pequena comparada à mortalidade que a gente tinha sem a revacinação. Então, mesmo a gente tendo que pagar mais uma dose, mesmo a gente tendo que ter mais uma equipe de vacina, ainda assim se pagava e dava retorno, né? Vamos dizer, o custo-benefício de tudo isso era entregue com a revacinação. Isso é importante, né? Porque é uma mudança, querendo ou não, significativa, né, na condição. Você sair de uma dose que já era o padrão e acrescentar uma, eu acho que para a Aqua ainda é mais difícil, né? Porque o volume é muito grande e a mão de obra tem que ser maior ainda. É que já foi difícil fazer o produtor vacinar peixe. Eu que já estou aí no mercado há alguns anos, né? Quando se iniciou essa história de vacinação em peixe, todo mundo... Como assim, vacinar um por um? Acho, nós não vamos vacinar. Não vamos vacinar, é loucura isso. Então demorou para o pessoal realmente começar a fazer a vacinação massal em tilápias, né? E agora pedir para fazer 2 doses, né? Todo mundo quer brigar com a gente. Mas as pessoas precisam entender que o desafio do campo só está aumentando. A gente tem que se adequar aos desafios do campo. É isso mesmo. E eu lembro que na época que eu era do comercial ainda, né? Antes de voltar para a produção, eu visitava alguns clientes e eles falavam assim, não, eu parei de vacinar. Eu assim, nossa, mas a sua água tá tão boa, como é que tá isso, né? Me conta o que você está fazendo que não precisa vacinar. Não, é porque eu vacinava e morria tudo. Daí eu falei assim, mas como é que era a sua vacinação, né? Gente, o manejo vacinal completamente errado, sabe? As pessoas querem que o peixe durma em 5 segundos, né? Eles jogam uma dose absurda do produto ali, do anestésico, eu falei assim, gente, mas dá uma marretada então logo na cabeça do peixe, né? Porque... Ou deixa lá o peixe 1 minuto dentro do produto, o peixe tá boiando lá, tá sem vida já... Deixa na mesa 2, 3 minutos, porque enche a mesa para o pessoal vacinar. Então, assim, é lógico que o animal vai comer. Deixa a vacina o dia inteiro fora do gelo, né? Tira a vacina de manhã, aquele sol de meu Deus, a vacina lá exposta, e meu peixe morreu, a vacina não fez efeito. Eu falei assim, tá, mas vocês avaliaram o peixe antes, como é que tava? Então, assim, é que é muito mais fácil a gente sempre acusar um culpado do que a gente vê o nosso erro, né? Aconteceu. E como o Rodrigo falou, é uma coisa relativamente nova, né, a vacinação. Então ainda tem, né, essa resistência para levar, para fazer, para parar, para analisar, para entender o que está realmente acontecendo no campo. Porque, igual você falou, às vezes o peixe já está doente, está muito mal, que ele nem consegue receber uma vacina, mas ele não quer aceitar que a criação dele está ruim. Então é mais fácil vacilar e falar, foi uma vacina mesmo, matou tudo. E eu acho que quando a gente fala em sanidade, né, em saúde, não é só vacina, né? É desde uma utilização correta de antibióticos. As pessoas acham... Hoje a gente está com cada vez mais resistência no campo às moléculas que a gente tem disponível. Daqui a pouco a gente não vai ter nenhum antibiótico mais para tratar. E daí para as pessoas, sabe, pensarem no bem-estar do peixe, uma qualidade de água. Gente, o teu peixe está sendo vacinado e está sendo jogado numa água o quê? Oxigênio 2? Amônia 3, 4? Então assim, você tem que pensar nas condições ali. Então, adequar, ajustar isso, entender que vacina é diferente de antibiótico, que antibiótico é diferente de desinfetante, né? Uma coisa é ação por contato, outra coisa é via oral, que é a minha briga, que o Vanessa sabe de muito tempo. Mas assim, são detalhes ali que eu acho que as pessoas vão ter que começar a dar um passo atrás, porque antigamente tudo se resolvia no antibiótico e hoje em dia as pessoas estão vendo que além do custo disso, né, a vacina surgiu justamente para a gente ter esse controle sanitário melhor e diminuir o uso, né, desse tipo de produto. Animais acima de 300, 400 gramas que está indo para, né, fase final, você também nem pode mais entrar com antibiótico, pela questão residual. Então, vacinação, revacinação, eu acredito que seja realmente o caminho e trabalhar essa combinação das vacinas em momentos diferentes e esse planejamento vacinal. Perfeito.
Oh, Dandara, muito obrigada, viu? A gente vai pegando as pessoas de susto aqui, né, Rony, no nosso stand, que a gente já no meio da questão, mas... Tudo muito maravilha. improvisado. Mas maravilha, né? Receber uma pessoa como você com tanto conhecimento para dividir. Então, muito obrigada por ter sentado aqui e gravado Obrigada com a pelo gente. convite. Obrigada. Foi cirúrgica, Dandara. Gostei Com muito. certeza. Obrigada. Muito bom. Obrigada, viu, Rony? Obrigado, Lorena. Obrigado, Dandara. E é isso, esse foi mais um episódio do Doses de Nata, edição especial Aqua e Show. E aguarde que tem muito mais.